queria ser breve, mas eu gostaria primeiro de fazer um elogio à comissão organizadora da primeira festa boiadeira de Itaipuaçu. Eu estive na sexta-feira na festa. Eu queria parabenizar a realização do evento, a mobilização da comunidade. O vereador Aldair, que tem uma ligação forte com os organizadores. Queria parabenizar pelo sucesso, pela iniciativa e sugestionar que essa festa possa entrar, quem sabe, no calendário turístico do município, pela aceitação e pela presença da comunidade daquela região presente e de fora de Maricá. Quero deixar aqui os meus parabéns e minhas congratulações. Quero, senhor presidente, com toda tranquilidade, com toda franqueza e com toda a serenidade, porque enquanto membro político me sinto vinculado aos últimos acontecimentos nacionais, onde uma decisão do Supremo Tribunal Federal foi cumprida e exercida numa sociedade democrática, mas eu, enquanto membro do Partido dos Trabalhadores, me sinto parte do processo e me sinto vinculado às lutas do povo brasileiro e de alguns que hoje encontram-se em regime de prisão, seja semiaberto ou fechado, condenados pelo crime de compra de votos que o Supremo lhes imputou. Eu queria fazer publicamente, porque já fiz dessa tribuna na legislatura passada algumas vezes posições políticas que demarquei em relação a todo esse processo, fazer a leitura da carta postada pelo ex-ministro Zé Dirceu, ex-presidente do meu partido, militante na luta democrática pela redemocratização desse país, porque esse é um espaço que nos cabe. A mesma sociedade democrática que dá ao Supremo e a 11 ministros o poder de julgar ações de natureza criminal, penal, a mesma sociedade democrática é que dá a cada um de nós vereadores o plenário, a tribuna da Câmara, para manifestarmos posições políticas que acreditamos. Como eu acredito na posição manifesta pela nota do meu partido e pela carta do ex-presidente do meu partido, ex-ministro Zé Dirceu, queria lê-la, simplesmente lê-la, para que fique o juízo do contraditório para a sociedade brasileira, já que a grande mídia restringe o espaço do dizer ao meu partido e aos partidos da esquerda brasileira. Carta aberta ao povo brasileiro, escrita pelo senhor Zé Dirceu. O julgamento da PEC 470 caminha para o fim como começou, inovando e violando garantias individuais asseguradas pela Constituição e pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. A Suprema Corte do meu país mandou fatiar o cumprimento das penas. O julgamento começou sob o signo da exceção e assim permanece. No início, não desmembraram o processo para a primeira instância, violando o direito do duplo grau de jurisdição, garantia expressa no artigo 8º do Pacto de São José. Ficamos nós, réus, com um suposto foro privilegiado, direito que eu não tinha, o que fez do caso do julgamento uma exceção e político. Como sempre, vou cumprir o que manda a Constituição e a lei, mas não sem protestar e denunciar o caráter injusto da condenação que recebi. A pior das justiças é aquela cometida pela própria justiça. É público e consta dos autos que fui condenado sem provas. Sou inocente e fui apenado a 10 anos e 10 meses por corrupção ativa e formação de quadrilha, contra o qual ainda cabe recurso, com base na teoria do domínio do fato, aplicada erroneamente pelo STF. Fui condenado sem ato de ofício, num julgamento transmitido dia e noite pela TV, sobre o signo da pressão da grande imprensa, que durante 8 anos me submeteu a um pré-julgamento e a linchamento. Ignoraram provas categóricas de que não houve qualquer desvio de dinheiro público. Provas que ratificavam que os pagamentos realizados pela VisaNet, pelo Banco do Brasil,
tiveram a devida contrapartida em serviços prestados por agências de publicidade contratadas. Chancelou-se a acusação de que os votos foram comprados em votações parlamentares sem qualquer evidências concretas, estabelecendo essa interpretação para atos que guardaram relação apenas com o pagamento de despesas e acordos eleitorais. Durante o julgamento inédito que paralisou a Suprema Corte por mais de um ano, a cobertura da imprensa foi estimulada e estimulou votos e condenações, acobertou violações dos direitos e garantias individuais, do direito de defesa e das prerrogativas dos advogados, violados mais uma vez na sessão de quarta-feira, quando lhes foi negado o contraditório ao pedido do Procurador-Geral da República. Para encerrar, senhor presidente, não me condenaram pelos meus atos nos quase 50 anos de vida política dedicada integralmente ao Brasil, à democracia e ao povo brasileiro. Nunca fui sequer investigado em minha vida pública como deputado, como militante social e dirigente político, como profissional e cidadão, como ministro de Estado do governo Lula. Minha condenação foi e é uma tentativa de julgar nossa luta e nossa história, da esquerda e do PT, nossos governos e o nosso projeto político. É a segunda vez em minha vida que pagarei com prisão por cumprir o meu papel de combate por uma sociedade mais justa e fraterna. Fui preso político durante a ditadura militar. Serei preso político de uma democracia sob pressão das elites. Mesmo nas piores circunstâncias, minha geração sempre demonstrou que não se verga e não se quebra. Peço aos meus amigos e companheiros que se mantenham a serenidade e a firmeza. O povo brasileiro segue apoiando as mudanças iniciadas pelo presidente Lula e incrementadas pela presidente Dilma. Ainda que preso, permanecerei lutando para provar minha inocência e anular essa sentença espúria, através de revisão criminal e apelo a cortes internacionais. Não importa que me tenham roubado a liberdade. Continuarei a defender por todos os meios ao meu alcance as grandes causas da nossa gente, ao lado do povo brasileiro, combatendo por sua emancipação e soberania. José Dirceu, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro. Quero só, senhor presidente, dizer que essa tribuna hoje foi usada para defender a linha da condenação de natureza política que sofreu o ex-ministro Zé Dirceu, o ex-presidente do PT, Zé Genuíno e outros. Porque o viés de toda a natureza política do julgamento o tempo inteiro foi colocado. E eu aqui parabenizo e me solidarizo ao ex-ministro Zé Dirceu, porque a trajetória de vida dele o credencia a falar à sociedade brasileira que hoje, diferente de ontem, enquanto ele lutou e teve a vida cerceada pela ditadura, a democracia brasileira está se consolidando. E hoje, o cerceamento da sua liberdade, como bem disse ele, minha condenação foi e é uma tentativa de julgar a nossa luta na história, da esquerda e do PT. Que o companheiro Zé Dirceu saiba que todos aqueles que acreditam num país mais justo, mais igual, continuarão lutando, e que o altruísmo da percepção dele, de entender que não é o cerceamento de liberdade de alguns que vai parar a luta do povo brasileiro do PT, que parará a luta. Nós continuaremos lutando, porque muitas contribuições do Partido dos Trabalhadores ainda tem a dar à sociedade brasileira junto com o povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente.